Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! E aí, como é que você está? Tudo bem? Professor Arthur Ferreira na área, o teu professor de legislação extravagante. Hoje vamos dar início ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. Essa sim é uma lei muito extensa, tá? Bastante, inclusive. E eu já vou adiantar para ti que tem que ponderar para qual concurso você está estudando. Porque, por exemplo, se for para um concurso de carreira policial, na maioria das vezes a banca ela vai direcionar o que é que ela quer. A parte ali dos crimes e das infrações administrativas, que é a parte mais importante. Não que o restante não seja. Só que se você for abrir a letra de lei, você vai ver que o Estatuto da Criança e Adolescente é uma das maiores leis quando se fala de legislação extravagante. Então é muito extensa, muito extensa. Por exemplo, o concurso da Polícia Militar do Estado do Pernambuco, ela trouxe os artigos, já identificando, a grande maioria está lá, crime e infração administrativa, mas tem uma parte ou outra daquela parte das disposições gerais, várias regras, os direitos, as garantias, como é o processo de internação, medida protetiva, medida socioeducativa, tem várias informações. O que é que eu adianto desde já? Em um momento oportuno, eu irei gravar uma bateria de questões com vocês para tratar essa parte que não é tão cobrada. Eu não vou trazer porque é aquela aula que foge muito do padrão de aula que eu gosto de trazer para você, que é o material no quadro, o que eu acho interessante e aquele mistão, trazer um pouco do material do PDF também, do slide para vocês. Mas se eu for fazer isso com esta parte que eu estou falando, eu vou mudar um pouco a didática e vou trazer a letra de lei e ler com você, coisa que você sabe fazer sozinho. Eu estou aqui para te ajudar a andar. Então, entende, subentende que você não sabe, mas ler a lei sozinho você sabe, é um papel seu fazer isso. Então eu vou trazer primeiramente aqui a parte mais importante, diferença entre criança, adolescente, onde é que as regras, na verdade, né? Perdão, as regras existentes nesta lei, tá? Sobre os crimes, sobre as infrações administrativas. Vou sim jogar no material aqui, vou dar uma lida com você, pontuar o que é mais importante, mas nada de fazer tudo que você sabe fazer sozinho. Eu quero te auxiliar para que você entenda bem esta lei. Qual a diferença, professor, entre criança e adolescente? De acordo com a lei, criança é de 12 anos, né? Até 12 anos incompleto, na verdade. Então, até 12 anos incompleto para a lei é considerado criança, até 12 anos incompletos. Já adolescente, de acordo com o estatuto, é a pessoa entre 12 e 18. A lei traz dessa forma, mas você entende que é entre 12 anos completos, se fosse incompleto seria aqui, entre 12 anos completos e 18 anos incompletos, até porque a partir do momento que você tem 18, você já é imputável, você não é mais considerado inimputável. Mas preste bastante atenção no que eu vou te falar agora e não está no quadro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é como regra, mas ele pode, a depender do que nós estamos falando, do que está expressamente em lei, ele pode ser aplicado para a pessoa até 21 anos de idade. Eu trouxe esse material para você ver aqui, ó. Olhe bem comigo aqui, rapidinho. Esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente. Tranquilo. Considera criança para efeitos desta lei pessoa até 12 anos de idade incompleto e já o adolescente entre 12 e 18 anos de idade. No caso expresso, veja bem, é isso aqui, ó, nos casos expressos em lei, então deve ter expresso em lei as possibilidades. Excepcionalmente significa que não é regra. Excepcionalmente, o estatuto pode ser aplicado, ó, a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Mas veja bem que precisa estar expresso em lei. Arthur, me dá um exemplo? Está aqui. Artigo 121, desculpa, fala sobre as medidas socioeducativas, tá? Medida socioeducativa que é aplicada ao adolescente e fala especialmente da internação. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A liberação será compulsória. A internação em si, existe um prazo máximo de até 3 anos, mas a liberação será compulsória, será obrigatória, por exemplo, obrigatória
aos 21 anos de idade. Então, esta lei pode ser aplicada a pessoas com até 21 anos de idade. Está aqui, expresso em lei. Então, a pessoa pode ficar internada até completar 21 anos de idade? É, professor, é isso mesmo? É. Porém, eu estou dentro do que está expresso em lei. Isto é um exemplo para que você entenda, tá? Então, se porventura a tua questão, a tua banca pedir que a lei 8.069, o Estatuto da Criança e Adolescente, só pode ser aplicado a pessoa até 18 anos incompleto, tá errado, porque excepcionalmente pode ser aplicado às pessoas aí até 21, né? De 18 a 21. Imputabilidade, inimputabilidade, na verdade. O que é uma pessoa imputável? É uma pessoa em que eu posso imputar um crime e imputar uma pena. Uma pessoa inimputável, a gente estuda lá no direito penal, dentro da culpabilidade, que a gente exclui a culpa. Então, os menores, o menor de 18 anos, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são considerados inimputáveis. Eles não cometem crime. Veja bem, eles não cometem crime. Arthur, se a criança, por exemplo, praticar um crime de homicídio, não é crime? Não. O crime é considerado um ato infracional. Então significa que eu vou dizer que a criança cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio, um ato infracional análogo ao crime de tráfico, um ato infracional análogo ao crime de feminicídio. Sempre desta forma, um ato infracional, porque criança e adolescente não cometem crimes. Beleza, mas existe um rol que nós vamos estudar agora que fala dos crimes e das infrações administrativas. Então, como é que criança não comete crime, mas tem os crimes da lei? Na maioria dessas condutas aqui que a gente vai ver, a criança e o adolescente, eles são sujeitos passivos, tá, da conduta. Agora, quando eles praticam alguma conduta, eles vão praticar um ato infracional e vão ter suas medidas. Quanto à criança, ela vai ter uma medida educativa, uma medida protetiva, uma medida de proteção. Enquanto o adolescente, quando pratica alguma conduta e deve ter a sua pena, ele vai ter a medida socioeducativa. Foi isso que eu trouxe também no seu material aqui, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Criança, medida educativa, medida de proteção. Tá lá no artigo 101. Arthur, tu acha válido eu dar uma lida? Com toda certeza, tá? Com toda certeza. E a medida socioeducativa está lá no artigo 112. Falando da medida socioeducativa, eu quero tratar com vocês aqui, não está no nosso quadrinho, mas eu preciso falar neste momento com você sobre a internação, que é um dos pontos mais importantes quando se fala da medida socioeducativa. A internação é para o adolescente, tá? Adolescente. Adolescente. Existem vários tipos de medidas, tá? Essas medidas socioeducativas existem várias. Eu quero tratar sobre a internação porque é a mais cobrada dentre elas. Mas eu quero que você pare, eu quero que você dê uma lida no artigo 112 e dentro do artigo 112, por exemplo, e aí vai 112, 13, 14 e 121 que eu já trouxe para você aqui, ó, que fala sobre a internação de fé e fato, tá? Então ele vai trazer todas as informações sobre as medidas. Mas eu quero que você preste bastante atenção quanto à internação. Ela é para o adolescente, tá? Então ela é uma medida socioeducativa e ela é uma medida excepcional. Quando eu falo para ti que é uma medida excepcional, você vai lembrar do tal da última rácio. Última rácio significa que eu só aplico em último caso, tá? Em quais casos que eu vou aplicar esta internação, professor? Diga aí em qual caso vai ser aplicada. Ato infracional grave. Então não é qualquer ato, tem que ser um ato infracional grave. Este adolescente, ó, pode também ser reincidente ou estar em descumprimento reiterado, está descumprindo várias condutas. Então, por conta disso, ele vai ter uma internaçãozinha no meio do lombo. Ou, ó, existe a liberação compulsória. Lembra? Existe o prazo de, no máximo, 3 anos. Falei para ti neste último artigo que a gente leu. Então, tem um prazo máximo de 3 anos. Só que, se dentre esses 3 anos a pessoa completar, por exemplo, 21, obrigatoriamente ela tem que ser liberada. Isto significa que, se, por exemplo, a pessoa foi internada com 18 anos, e vai ter 3 aninhos de internação, 3 anos. Então ela tem 3 anos de internação.
Show? Então eu vou para 18, aí eu venho 19, 20 e 21. Completou 21, vamos imaginar que a pessoa completou 18 no mesmo mês. Então ela já tem 18. 18 não, desculpa, 19. Imagine que eu fui para uma internação com 18 anos, no outro dia eu fiz 19, tá? No outro dia eu fiz 19, e aqui ainda vai contar, né, que eu tô 3 anos. Então eu vou ficar 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22. Eu teria que sair com 22, só que a lei traz que se eu completar 21, eu tenho que ser liberado compulsoriamente, eu tenho que ser liberado obrigatoriamente. Arthur, é só isso que eu preciso saber? Não, isso aqui você vai juntar com o seu estudo. Você vai juntar com a letra de lei, vai dar uma lida nas medidas socioeducativas, vai entender, tá? As medidas protetivas também, você entende. Isso aqui é cobrado bastante, Arthur? Não, mas essa parte de internação eu já vi várias questões, inclusive em provas de GCM, guardas municipais. Então, bastante cuidado quanto a isso. Agora, isto aqui é o que eu acho interessante que você saiba por minha pessoa. O resto você vai compreender sozinho na leitura. E uma coisa ou outra que, às vezes, porventura, a gente não comentar aqui, na bateria de questões ou na nossa revisão, vai ser passado de forma mais simples, mais enxuta, para que você entenda. Eu vou trazer o que importa para ti, para que você consiga gabaritar as questões mais importantes. Show de bola! Pronto, aqui a gente já parte para os crimes. E para falar de crimes primeiro, eu preciso te mostrar o nosso quadrozinho aqui bisurado. Veja bem, quanto aos crimes e às infrações administrativas, em outro momento eu vou falar sobre as infrações. Agora eu trago para vocês a parte inicial ali dos crimes. Depois desse, eu trago na próxima aula os crimes que são um pouco mais relevantes a nível de cobrança, que vai falar ali da pornografia infantil, o armazenamento deste material, a corrupção de menores. Existem alguns crimes um pouco mais importantes do que esse, mas isso não quer dizer que você não tenha que entender estes aqui. Dos crimes e das infrações administrativas. E aí, em outro momento, eu falo com vocês sobre as infrações administrativas que costumam cair também, mas é um pouco mais tranquilo, não existe tanta regrinha, tanto entendimento dos tribunais superiores. Em relação aos crimes, existem essas 4 informações iniciais que você precisa estar bem atento. Os crimes vão ser em relação à ação ou omissão, então tanto de natureza comissiva como também de natureza omissiva será responsabilizado. Não se aplica a Lei 9.099. Significa que não existe aqui, por exemplo, a transação penal. Transação penal. Assim como também não existe o sursis. Sursis. Suspensão condicional do processo. Não existe isso aqui. Por quê? Porque são institutos despenalizadores da Lei 9.099. E esta lei não é aplicada aos crimes do Estatuto da Criança e Adolescente. A ação penal é pública e incondicionada, é a nossa regra. E existe também um efeito de condenação, que é a perda do cargo para o servidor nos crimes envolvendo abuso de autoridade. Tá? Então, os crimes que envolvem abuso de autoridade, você vai ver lá no início, sim, dos artigos que fala dos crimes. Se ele for reincidente, ele pode sim ter a perda do cargo, desde que seja servidor e seja envolvendo abuso de autoridade. Partindo agora para os crimes de fé e fato, a primeira conduta é o artigo 228, salvo engano. É isso mesmo, 228. Deixar de registrar o nascimento. Ele é um crime próprio. Por quê? Olha comigo no material aqui, vai, joga. Crime próprio por quê? Veja bem, deixar quem? O encarregado. A lei ela está trazendo quem é o sujeito ativo desse crime. Quem é que vai praticar esta conduta, professor? O encarregado. Então, deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de manter registros de atividades desenvolvidas na forma e prazo referido no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou responsável, por ocasião de alta médica, declaração de nascimento, onde consta intercorrência dos partos, desenvolvimento do neonato. Então, significa que o crime ele é próprio, ele não é comum, porque não é qualquer pessoa que pode praticar, é um crime próprio que só pode ser praticado pelo encarregado ou pelo dirigente do estabelecimento. E ó, olha de novo no material, existe a penazinha de detenção de 6 meses a 2 anos, aqui no caso de dolo, tá? Dolo é uma conduta dolosa. O parágrafo único diz que se o crime for culposo, detenção de 2
a 6 meses. É isso que está aqui no quadrinho bonitinho para você. É um crime próprio porque tem que ser o encarregado ou o dirigente do estabelecimento, beleza? Aqui ele deixa de entregar, por exemplo, o registro de nascimento. A pessoa nasceu, tem o registro, tem os documentos lá do próprio hospital que constam as intercorrências do parto, como foi feito, qual a medicação e tal, e não foi passado para a mãe, tranquilo? Para a gestante, ou para uma pessoa responsável, que é isso que a lei traz. Artigo 28, tranquilinho. Artigo 29, olha, no quadro aqui primeiro, vamos lá. Artigo 29, identificação incorreta do recém-nascido. Imagina aí a situação de nascer duas crianças e eles trocarem, identificar incorretamente a pessoa. Aconteceu isso comigo. Quando meu filho nasceu, levaram ele aqui, o pessoal tem muito quiste. Não, vamos levar só para aquecer, que ele nasceu cansado e tal, tá com frio, só para dar uma aquecida ali de umas meia horinha. Nessa horinha passou 1 hora, passou 2, passou 3 e nada da criança chegar no quarto. Eu fui lá até o local. E aí eu queria saber a notícia do meu filho. Não, a gente tá tentando ver se ele vai conseguir se alimentar bem, porque ele tá com... Eu esqueci o nome, que era alguma coisa na boca. E aí ninguém sabe se ele vai conseguir se alimentar por conta disso e tal. E rapaz, quando a criança nasceu, eu vi, ele não tinha nada na boca, não. Pelo contrário, eu não percebi nada. Então, o que é e tal? Aí estavam confundindo, estavam passando informação de uma criança, sendo que era outra. Pronto. Imagine esta situação aqui, na hora de identificar as crianças, o médico, o enfermeiro ou o dirigente trocar os recém-nascidos. Uma conduta grave, né? É isso que vem exposto no artigo 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante identificar corretamente o neonato parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10. Mesma coisinha, se for uma conduta dolosa, responde com detenção de 6 meses a 2 anos. Se for uma conduta culposa, detenção de 2 meses a 6 anos ou multa. Mesma pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E também é um crime próprio. Por quê? Porque tem uma pessoa específica. Não é qualquer pessoa que pode praticar este crime. Tá massa, Arthur? Continua. Vamos para o próximo. Apreensão ilegal. Ó, quem privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante, É flagrante delito? Não, é flagrante infracional, minha gente. Por quê? Porque a criança e o adolescente não pratica crime. Então não pode ser flagrante delito, tem que ser flagrante de ato infracional. Ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então a conduta de alguém que privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à apreensão sem estar em flagrante de ato infracional, sim, seria um abuso e, consequentemente, a pessoa seria punida com uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso quer dizer que você, policial militar, tá trabalhando lá, abordou, mão na cabeça, polícia, bora, o cara tá armado. Ei, meu filho, tá armado, deita no chão, já pega a arma, já recolhe, bora. Presília, algema se tiver risco de fuga, resistência, bota no xadrez e leva para a delegacia, porque eu posso conduzir. Não vai ser crime de fé e fato, mas vai ser um ato infracional ao posse ou porte, por exemplo, porte, na verdade, da arma de fogo, de uso permitido, restrito, e aí viria. Mas eu tenho que levar, eu posso conduzir. Porém, entretanto, contudo, todavia, se eu privar essa criança, se eu conduzir essa criança, se eu prender essa criança, sem estar presente o flagrante de ato infracional ou inexistindo alguma ordem escrita, fumus legis comitis delicti. Crime de abuso de autoridade, ainda mais também será crime do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu estou privando a criança do seu direito de liberdade. Ó, incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Isso é importante, Arthur, é tão tranquilo, formalidades legais, eu sei o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso deixar de fazer ou não, tudo dentro dos conformes. Isso aqui é importante por quê? Porque é uma atualizaçãozinha de 2025 e as bancas costumam cobrar quando é atual. Então, incide na mesma pena, é uma conduta equiparada àquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais, tá? Crimezinho também de detenção de 6 meses a 2 anos. É isto que está aqui no materialzinho para vocês.
Apreensão ilegal. Se for sem observância da legalidade, detenção de 6 meses a 2 anos. Tá massa? É o que interessa para ti neste momento. Veja mais. Falta de comunicação imediata. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão da criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente, à família do apreendido ou à pessoa por ela indicada. Mais uma vez, crime próprio. Por quê? Porque tem que ser a autoridade policial. Crime próprio. Tem uma pessoa específica, detençãozinha de 6 meses a 2 anos, mesma coisa, até o exato momento nós não vimos penas de reclusão, mas tem, nem se engane, o Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, traz penas graves também de reclusão, tá? Mas esses inicialmente aqui, tudo mais, entre aspas, tranquilo, falta de comunicação imediata. E veja bem, essa comunicação, ela tem que ser feita ao juiz, à família e à pessoa indicada. Juiz, família ou a pessoa indicada. E esta comunicação, professor, o senhor acabou de falar, ela é imediata. Não existe prazo de 24 horas. Não existe prazo de 72 horas. Isso é conhecido pelas bancas. Não existe. A comunicação ela deve ser imediata. Massa, Arthur, show de bola. Vamos continuar? Vamos, meu filho. Rocha. Vexame ou constrangimento, artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Aqui, meu lindo, ó, isso aqui é um crime formal. Crime formal. Por quê? Porque não requer, vou melhorar, não exige algum dano. Se, por exemplo, causou algum dano, provavelmente a pessoa pode responder também por este outro crime. Então, o simples fato somente de submeter essa criança ou adolescente a um vexame ou a um constrangimento, independente de ter algum dano posterior deste vexame, já é crime. É isso mesmo, você está entendendo? E detenção de 6 meses a 2 anos será, tá? Coloquei isso no material aqui para vocês também. Falta de comunicação e depois vexame ou constrangimento. É um crime formal, não exige qualquer dano causados por esse vexame ou por este constrangimento. E a detençãozinha de 6 meses a 2 anos. Show! Vamos para o próximo. Cuida. Cadê? Não liberação da prisão ilegal. A prisão é ilegal, tá? Se a prisão for legal, você já sabe daqueles peguinha que costuma ter lá na lei de abuso de autoridade. Aqui não é diferente. Artigo 234. Deixar a autoridade competente sem justa causa, cuidado para a banca não colocar com justa causa e você querer errar, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da prisão. Então, se a prisão é ilegal, ela tem que ser relaxada imediatamente. E se a autoridade competente para fazer isso, para tratar sobre esse relaxamento, para relaxar, na verdade, não fizer, ele vai ser responsabilizado com a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, beleza? Lembre que a prisão deve ser ilegal. Ela deve ser ilegal. Se não for ilegal, vai ser legal, tá tudo nos conformes, não tem o que fazer, não tem crime para cometer. Show! Partiu para o próximo. Tem mais? Tem sim, senhor, descumprimento de prazos legais. Eu tenho um prazo legal. Prazo legal significa que existe um prazo diretamente da lei, tá? Tá exposto na lei esse prazo e eu cheguei a descumprir. Descumprir injustificadamente. Se eu justifiquei, já não vale, tá? Tem que ser injustificadamente um prazo fixado nesta lei em benefício do adolescente privado da liberdade. Olha aqui no material, ó. Descumprimento de prazo legal. Que prazo seria esse? Internação. Você já viu comigo, meu aluno? Internação tem um prazo máximo de 3 anos. Se, por exemplo, eu deixei o infeliz lá internado por mais de 3 anos, eu descumpri este prazo legal. Prazo este que estava na lei. Então, aqui é o prazo, por exemplo, da internação.
E ele vai ter uma penazinha também de detenção de 6 meses a 2 anos. Veja bem, até o exato momento você viu somente as mesmas penas. Isso aqui eu não coloquei num grupo só da mesma pena não, tá? Aqui eu estou seguindo a ordem, nós estamos no artigo 235, tem mais uma reca ainda, mas até agora a mesma pena facilita para ti. Tranquilo? Tem mais? Tem sim, senhor. Vamos testar? Vamos ver se você aprendeu? Em consonância com a Lei 8.069 de 90, o ato infracional é a conduta descrita como ilícito civil, ilícito administrativo, crime ou contravenção penal, crime ou contravenção contratual, crime ou contravenção administrativa. E aí, tá fácil, né? Ó, infração penal. Infração penal. É um gênero. Dentro da infração penal, ela aborda tanto os crimes como as contravenções. Contravenções. Dentro, quando eu falo dos crimes, falar que crime é a mesma coisa que delito, tá? Crime é a mesma coisa que delito. Mesma coisa. Contravenção não, é diferente. Existe uma lei, se no seu concurso cair a lei de contravenção penal, nós vamos estudá-la. Até o exato momento eu não gravei esta disciplina atual, mas nós temos também disciplina não, na verdade, né? O assunto, as leis de contravenção penal. Mas são diferentes. Em resumo, o que é que a questão está querendo dizer? Que tanto nos crimes como nas contravenções, quando praticado por criança ou adolescente, é considerado ato infracional. Falei para você na nossa aula que criança e adolescente não comete crime, comete um ato infracional, assim como ela não comete contravenção. Ela comete ato infracional. Então pode ser um crime, também pode ser uma contravenção. Nada melhor do que nós começarmos com a primeira questão, letra C de consignado. Tá já chegando a tua vez, mas e tu dirá o teu. Bora, segunda, banca CESP Sebrasp, defensor público. O pai que submeter criança sob a sua autoridade, pai, sob sua autoridade a vexame, estará sujeito à pena de, olha para cá, cadê? Vexame ou constrangimento. É um crime formal, não exige dano, detençãozinha de 6 meses a 2 anos. Gabarito, letra C, detenção e multa. Show? Detençãozinha e multa. Massa! Opa, peraí, detenção e multa não. Atenção, cadê? Aqui, letra B. É isso? Nós vimos aqui, ó. Cadê? Detenção de 6 meses a 2 anos. Não existe multa, gabarito, letra B, tá? Costumadinho, né? Querendo letrinha C de consignado. Letra B, só detenção. Detenção e multa, aqui não. E existe pena, tá? Que vai ser assim, ó, detenção ou multa, ou um ou outro. Mas aqui não. Você já viu comigo, detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos para a terceira? Segundo o ECA, o médico que, de forma culposa, deixar de identificar corretamente o neonato e a sua mãe por ocasião do parto, praticará infração administrativa. Não, cada um no seu quadrado. Ele vai praticar um crime. Crime. Por exemplo, do artigo 228 que eu mostrei para vocês. Está totalmente errada essa terceira. E a quarta, acerca dos crimes e letra A e B. Ah, aqui é adaptada. Peguei só duas alternativas que estavam dentro do nosso conteúdo aqui inicial. Todos os crimes contra criança e adolescente definidos no ECA prescindem, para a propositura de ação penal correspondente, de representação do ofendido ou de seu representante legal. E letra B, o processo e o julgamento dos crimes e infrações administrativas contra criança e adolescente competirão ao juízo da infância e da juventude, conforme determinação expressa no ECA. Ó, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá? A letra B não existe essa determinação expressa, muito pelo contrário. Quando é contra criança, a lei não fala, não cita, mas é a esfera comum, tá? Agora, quando é cometido pelo sujeito ativo for criança ou adolescente, aí sim, será processado e julgado perante o juízo da infância e juventude. Juízo da infância e juventude. Mas aqui, contra ele, não tem informação dentro da nossa lei, tá? Dentro da lei 8.069 sobre isto, gabarito, letra B. E para a gente finalizar, ó, só dar mais uma lida nestes últimos
artigos aqui referente a esses crimes, para na próxima aula a gente abordar os pontos principais ali da pornografia e corrupção de menores. Embaraço à atuação institucional. Artigo 236 trata que quem impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do MP público no exercício da sua função. Então, se de alguma forma eu impedir ou embaraçar a ação ou, por exemplo, a investigação do MP, fumo, detençãozinha também de 6 meses a 2 anos. E aqui é um crime formal, tá? Eu tenho que realmente, material na verdade, eu tenho que realmente impedir ou embaraçar, chegar a praticar esta conduta. Tranquilo. Subtração para colocação em lar substituto. Eu vou subtrair a criança ou a adolescente ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, com o fim de colocar em um lar substituto. Aqui a criança, ela já está em um lar, como foi que a lei trouxe, colocar em um lar substituto, ela já está em um lar, por exemplo, pode ser até passado, já passou pelo processo adotivo, a criança foi adotada e eu vou subtrair essa criança do poder de quem já tem autoridade, quem já tem ordem judicial, quem já está dentro da legalidade, subtrair essa criança para colocar em outro lar. Se porventura acontecer isso, ó, a penazinha mais grave aparecendo, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 237 é um crime comum, tá? Qualquer pessoa pode praticar. Subtração para colocar em lar substituto. Subtrair criança, mesma coisa, né? Ó, isso aqui é diferente. Eu queria essa informação. Isso é diferente do artigo 249 do Código Penal, que é o crime de subtração de incapazes. Veja, existe a diferença do Estatuto da Criança e Adolescente para o 249 do Código Penal. Enquanto no Estatuto da Criança e Adolescente eu quero subtrair essa criança ou adolescente do poder de quem tem já a guarda, com a finalidade, eu tenho um dolo específico, tá? Ó, coloquei aqui no material, eu tenho um dolo específico. Eu quero colocar em um lar substituto. Já no artigo 249, se você ver bem, ó, subtrair menor de 18 pode ser a criança, pode ser o adolescente, ao poder de quem tem sob sua guarda, em virtude de lei ou de ordem judicial. Detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. O fato de ser agente, pai, tutor, eu quero trazer o comparativo com este artigo aqui. Enquanto eu vou subtrair o menor de 18 anos ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, para qualquer coisa a lei não traz a finalidade, aqui não. Existe a finalidade específica, eu quero colocar em um lar substituto. Se na tua prova cai o Código Penal, cai o Direito Penal, muito cuidado com esses artigos para você não confundir. Já está no seu material. Entrega comprada. Artigo 228. Quem prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo à terceira pessoa mediante paga recompensa. Então, a pessoa que prometer e ao mesmo tempo efetivar, aqui ó, é punido os dois, tá? Pune os dois. Pune os dois. Pune quem prometeu, pune quem efetivou e também pune quem recebeu o filho. Então, pune quem prometeu, pune quem efetivou, quem entregou também e quem recebeu da mesma forma. Tá? Muito cuidado, pune os dois. Eu vou colocar aqui para ficar bonitinho. Quem entregou e quem recebeu. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva paga ou recompensa. Ofereceu só a bufunfa, só o cacau, só o dinheiro, fumo também vai estar no mesmo crime, reclusãozinha de 1 a 4 anos e multa. Envio irregular ao exterior, o último crime para a gente finalizar essa parte inicial. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Existe dentro da nossa lei as formalidades legais, como que a criança ela pode ir para o exterior, como que ela pode viajar, com quem que ela pode viajar, se precisa de documentos, se não precisa, se precisa de autorização judicial, tem todos os trâmites. Então a lei está dizendo que se eu promover ou auxiliar a efetivação de ato de envio de criança ou adolescente para o exterior sem observância, então é sem observar essas regras que estão contidas no Estatuto da Criança, ou ainda com o fim de obter lucro. Então, se for dentro dessa situação, crime será com pena de reclusão de 4 a 6 anos. Se há emprego de violência
ou grave ameaça. Você já estudou comigo, meu aluno, que quando muda as duas penas, a mínima e a máxima, é chamado de crime qualificado. É uma qualificadora, tá? Então, se esta conduta de promover ou auxiliar o envio de criança ou adolescente ao exterior sem as formalidades legais ou com o fito de obter lucro e eu ainda tiver violência envolvida no meio, crime qualificado será, pena mais grave terá, reclusão de 6 a 8 anos. Show de bola, Arthur. Cara, deu para entender legal. É isso que eu espero de você. A aula foi um pouco mais longa, mas eu precisava nesse primeiro momento passar tudo isso que eu trouxe para você aqui agora. Eu te espero na próxima aula. Vou entrar de fé e fato agora nos crimes mais importantes. Na última aula, vou abordar com você a infração, as infrações administrativas também contidas na nossa lei. Faço aquela bateria de questões para a gente abordar todos os pontos e eu tenho certeza, você vai para a sua prova com o que é necessário, com o que é mais cobrado, ligando diretamente às carreiras policiais. Beleza? Te espero na próxima aula. Não cansa não, macho. Toma logo um cafezinho, larga água no rosto, umas 3 tapas na cara e cuida para a próxima aula para a gente poder prosseguir e você cumprir com a tua meta. Tamo junto. Valeu.